Então, vamos falar do realismo? Galera, só para vocês lembrarem, então, eu vou fazer os nossos montinhos aqui, tá bom? Toda aula eu faço isso, que é para vocês lembrarem. Então, vamos lá. Que eu tive o quinhentismo, que aconteceu enquanto na Europa rolava o Renascimento e o Classicismo, certo? Depois eu tive o Barroco, vou deixar ele ali. Depois eu tive o Arcadismo, que ocorreu quando eu tinha o Iluminismo. Depois o Romantismo, e aí agora a gente está no Realismo, Naturalismo, Parnasianismo. Depois a gente tem o Simbolismo e, por último, porém não menos importante, a gente tem aqui o Modernismo. Então, olha só, o Realismo ele vai ocorrer, então, durante a época lá das correntes científicas, então do cientificismo. Então, esses aqui que estão de vermelho são as correntes clássicas, tá? São as correntes clássicas. Ou seja, são as correntes voltadas para os ideais mais racionais. E esses que eu vou colocar de azul aqui, tá o Barroco, por exemplo, que ocorre durante a Contra-Reforma cristã. O Romantismo, que ocorre durante a Revolução Francesa aqui. E no Brasil, a gente tem o processo de independência, certo? Certo. Então, lembra lá, todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Esses de azul são as tendências românticas. Tendências românticas. Ou seja, você tem aqui o quê? O predomínio da emoção. Já os de vermelho, pera. Ah! Pera. Isso, agora vai. Já os de vermelho são tendências clássicas. Ou seja, tem como foco a razão. Então, o que acontece? Todo período nega o anterior e retoma o antes do anterior. Então, o realismo, o que vai acontecer? Ele vai negar o subjetivismo romântico. Ele vai negar aquele excesso de emoção romântica. Por quê? Porque ele ocorre durante o momento em que surgem na Europa as correntes científicas. Então, o cientificismo, como darwinismo, positivismo, né, determinismo, lá Karl Marx, né, com o marxismo. Então, tudo isso, o que vai acontecer? Tudo isso vai trazer uma visão mais racional da realidade. E aí, o que o poeta vai falar? Ele vai pensar bem assim: olha, eu sou escritor. E não cabe mais eu escrever com aqueles excessos, com aquele tom grandiloquente lá da terceira geração romântica, ou com aquela idealização dos romances de José de Alencar. Não, não cabe. Por quê? Porque eu tenho que escrever como um cientista. Então, o escritor do realismo, ele vai ser como um cientista, que vai observar, analisar, experimentar e descrever minuciosamente a realidade de maneira verossímil. Então, para o realismo, o escritor é como um cientista. Beleza? Um cientista. Então, o realismo, ele vai se opor
ao romantismo, ele vai se opor ao romantismo e ele vai trazer uma visão mais racional, uma visão mais verossímil da realidade. Beleza? Então ele nega o romantismo e retoma a ideia lá do neoclassicismo e do arcadismo. Voltamos para a razão. Então, o que acontece? A gente tem o socialismo científico, a gente tem a segunda revolução industrial, a gente tem as lutas proletárias, o progresso da biologia e das ciências físico-químicas e as correntes filosóficas, como eu falei com vocês. No mundo, o mundo é tomado pelo cientificismo. Cientificismo. Beleza? Então eu tenho o progresso da biologia, eu tenho lá o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Comte, o determinismo de Taine, o materialismo. Então, essas correntes filosóficas, elas vão fazer com que o autor, né, do literário lá, ele se veja como um autor, como um cientista, que precisa analisar e descrever a realidade e a sociedade. Beleza? Beleza. Então, Então, o que acontece? Você não pode se esquecer, já ia eu a fazer propaganda aí, de se inscrever no nosso canal. Assina aí a notificação para você ficar por dentro de tudo e de seguir lá o @LJ Aulas Online, beleza? Beleza. Lembrando que vocês têm aí o simulado online, só recebe o link do simulado pelo Telegram, então entra aí lá na descrição do vídeo, aí as datas do simulado, beleza? Beleza. E aí, o que acontece no Brasil? No Brasil, a gente tem o ciclo do café, a gente teve a abolição em 88, a proclamação da República em 89, o desenvolvimento da imprensa, tudo isso que a gente já viu em romantismo. Só que, junto com a abolição da escravidão, o que eu tenho? Eu tenho os homens livres que não têm lugar para morar. E onde que esses homens livres vão? Esses homens livres, eles continuam sendo explorados. A gente sabe que a abolição, ela não garante emprego para o negro. Ela não garante para o negro nenhum direito. Simplesmente esses negros são expulsos da casa dos seus senhores, porque eles foram, né, a abolição, então acabou com a escravidão. E aí eles ficam excluídos da sociedade. Então, para onde que eles vão? Eles vão para os aglomerados urbanos, ou seja, os cortiços, tudo mais. Dentro desses aglomerados urbanos, eu começo então uma nova forma de exploração. Tanto é que depois esses aglomerados, eles vão virar as favelas, né? Lá, não lembro qual governo, mas a gente tem um processo de higienização urbana lá no La Belle Époque. La Belle Époque. E aí, o que acontece? Nessa época, essas pessoas são levadas para as periferias, que aí os aglomerados que eram nos centros urbanos passam aí para as periferias, que são as favelas, que a gente conhece como favela hoje. Então, dentro desses aglomerados urbanos que vão ter, né, que vão proliferar nas cidades, então aqui eu tenho os cortiços, eu tenho as casas de pensão, eu tenho tudo isso. O que acontece nesses aglomerados? A gente tem um aumento das patologias sociais. Patologias sociais. E aí, nesse meio, então, como que vai ser? O escritor, ele vai se ver como um cientista que observa, analisa, experimenta e descreve minuciosamente a realidade de maneira verossímil, ou seja, próxima da realidade. Então, descrição minuciosa e realista, visão crítica da realidade e uma oposição ao subjetivismo romântico. Então, enquanto o romantismo é subjetivo e idealizado, tá bom? O realismo, ele é objetivo e realista, como o próprio nome já diz. Beleza? Verossímil. Beleza, Má. Fechou. Quais são as correntes realistas? Eu tenho 3 correntes realistas. 2 na prosa e uma na poesia. As 2 da prosa são realismo psicológico, ou chamado de realismo somente, e naturalismo, tá? Que é a análise do homem em seu estado natural. E eu tenho na poesia o parnasianismo, que a gente vai ver depois. Então vamos lá começar na prosa. Na prosa eu tenho naturalismo,
que é o homem em seu estado natural. Natural. Ou seja, um animal refém dos instintos e determinado pelo meio. Então, para o naturalismo, o que acontece? O que importa não é o indivíduo. Para o naturalismo, como o homem é determinado pelo meio, as personagens representam certos tipos, certas classes sociais, tá bom? Sociais. Então, as personagens vão ser bem estereotipadas, tá? Elas vão ser estereotipadas. Então, o naturalismo, o homem em seu estado natural, o animal, refém dos instintos e completamente determinado pelo meio. Peraí que eu vou pegar uma aguinha, beleza? Pronto, pronto, pronto. Voltei, peguei uma aguinha. E aí, o que acontece? Dentro do naturalismo, então, o que eu tenho? Eu tenho esse cientificismo. Por quê? O naturalismo, ele vai ser marcado, tá? Por uma análise das patologias sociais. Das patologias sociais, ou seja, prostituição, trabalho infantil, pobreza, exploração do outro, tudo isso. E aí, como o homem ele está em seu estado natural, ou seja, um animal, você tem essa animalização, que é uma comparação o tempo inteiro do homem com o animal, que vai ser o zoomorfismo, muito comum no naturalismo. E o que acontece? Como eu tenho uma ideia de um homem determinado pelo meio, igual eu falei com vocês aqui, ó, classes sociais, essas personagens vão ser personagens estereotipadas, então visão radicalmente determinista. O que significa? Significa que você pode ser uma freira, uma pessoa muito boa, uma pessoa santa. Se você for morar no cortiço, você vai ficar muito facilmente promíscua. Por quê? Porque o meio determina o indivíduo. O que significa que eu não preciso de personagens profundas, personagens complexas, porque as personagens vão representar certos tipos sociais. Então é como se fosse assim: eu não vou falar de Marina, eu vou falar de uma representação de professor do LJ. As individualidades são esquecidas, entendeu? As individualidades são esquecidas. Então as personagens elas são rasas, elas são planas. A ideia é a descrição física. Então lembra lá da Rita Baiana, ó, a Rita Baiana toda gostosona. Lembra do Cortiço? A Rita Baiana é uma morena, uma mulata gostosa, ela dança, os peitos dela são fartos, ela é muito sensual. Então, ela dança e seduz os homens, né? Igual ela seduz o Portuga. Então, o que acontece? A descrição é uma descrição mais física. Por quê? O que importa são as classes sociais, são os tipos sociais. Por isso são personagens bem estereotipadas mesmo. Então é aquela mesma característica de todo mundo. Por quê? Porque os indivíduos são determinados pelo meio. Então, eu não vou me importar com o ser humano, mas sim com a classe social que ele representa. Beleza? Então, eu vou buscar essa ideia aí, tá? Da, da valorização, né, das características físicas em vez de as características psicológicas e essa ideia de uma análise das patologias sociais, tá? Miséria, pobreza, homossexualidade, que eles vão pegar como patológico, prostituição,
Tudo isso, beleza? Beleza, beleza, beleza. Exemplos aí, o Ateneu de Raul Pompeia e a Luísa Azevedo, Cortiço, Mulato, Casa de Pensão. Beleza? Beleza. Do lado dele, o que a gente tem? A gente tem Machado de Assis com o realismo psicológico. Ou somente realismo. Tem gente que chama de realismo ou realismo psicológico. Beleza? Beleza. O realismo psicológico, ele já vai se importar com as contradições. Então, ele faz uma análise das contradições e dualidades do ser humano. Então, olha aí a primeira diferença, né? O realismo, o naturalismo, ele se importa com a sociedade, a classe social. O realismo psicológico, ele se importa com o quê? Com a personagem, com o ser humano. Beleza? Beleza, Má, beleza. Além disso, o que eu tenho aqui nele? Essas contradições e dualidades do ser humano. Então, eu tenho a análise principalmente dos valores sociais e morais. Que o que Machado de Assis faz é rir da nossa cara, ele ri da nossa cara, falando assim: olha, você fica aí pensando esse tempo todo se Capitu traiu ou não traiu, mas quem está sendo analisado é você, leitor. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Quais são as características do realismo psicológico? Tendência à observação, objetivismo, ausência de idealização, sensorialismo e sensualismo, predomínio da análise sobre a ação, lentidão da narrativa e descritiva, concepção de um amor como um fato predominantemente fisiológico, predominância do espaço urbano e focalização do tempo presente. Principais autores aí, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? O principalzão aí do realismo. Então, vamos fazer uma diferença aqui, ó. O realismo psicológico, ele faz a análise das contradições e dualidades do ser humano. Então, aqui o que importa é o ser humano. Já o naturalismo, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma análise das patologias sociais. Então, aqui é tudo sociedade. O realismo psicológico, tá? Ele tem personagens complexas com traços psicológicos. Já o naturalismo tem personagens rasas, planas, tá bom? Com descrição física e não psicológica. Beleza? Beleza. O realismo psicológico vai falar muito da diferença dos valores, principalmente do ser versus o parecer. Então, opa, quase joga um cedilha aí. A aparência versus a essência. Tá bom? E o naturalismo vai ter a ideia do homem natural. Então, ele é determinista ao extremo. Aqui no realismo psicológico, como o homem é contraditório, ele não pode ser determinado pelo meio porque ele é contraditório. Então, aqui eu vou ter bastante ironia e crítica. Beleza? Beleza, beleza. Ó, um jeito fácil de você lembrar é você pensar em duas personagens. A primeira a gente já falou, é a Rita Baiana, gostosona, delícia, que ela é sensual, ela é a muriçoca doida, aquela muriçoca que fica assim. Isso é, ó, pá, só quer pegar. Ela é, né, a lagarta viscosa, as cores associadas a ela são cores do desejo, são cores vivas. E você tem então a Rita Baiana, descrição física, representação animalesca, desejos, instintos, beleza? Naturalismo. E do outro lado, no realismo psicológico, você tem a Capitu,
Por exemplo, tem um capítulo inteiro de Bentinho fazendo uma trança, né? E penteando o cabelo da Capitu, mas a gente não lembra as características físicas da Capitu. Enquanto você pensa em todas as características físicas da Rita Baiana, gostosona, o que você pensa na Capitu? Os olhos de cigana oblíqua, dissimulada, os olhos de ressaca. Então, as características de Capitu são características voltadas para traços psicológicos, enquanto as características da Rita Baiana são de classe social. Ela é a típica mulata. Ela é a típica mulata, desejada, gostosona. Entendeu? Então é isso. O realismo psicológico aprofunda traços psicológicos, a análise do ser humano. Já o naturalismo é a análise das classes sociais. O meio determina o indivíduo. Vamos aí para umas questõezinhas? Vamos. Então vamos lá. Assinale o texto que pela linguagem... Ah, tá. Vou falar da diferença da linguagem dos dois. A linguagem do realismo psicológico é uma linguagem que, por mais que seja objetiva, ela é mais elegante, ela é mais sutil, ela é mais irônica, beleza? Já a linguagem do naturalismo ela é uma linguagem bem sensorialista, então você sente mesmo, até porque os romances são romances tese, ou seja, eles querem comprovar a tese de que você também é refém dos instintos. Então é aquele livro que você lê e você sente tesão. Tipo assim, você fica, ai, delícia na hora que você lê e você vê aquilo tudo, entendeu? Por quê? Porque ele quer mostrar que você também é refém dos instintos. Outra coisa legal é que ele não tá nem aí ligando pra a estética ou pra recepção do leitor. Não. Ele vai escrever de forma bem detalhada. Então, por exemplo, tem um trecho lá do Cortiço que o Agostinho, que é uma criança, cai do parapeito. E aí, na hora que ele cai, a cabeça dele racha e aí sai de dentro da cabeça dele um pirão de miolos, tá? Então, assim, tudo isso é descrito minuciosamente, independente do que o leitor vai falar ou não. A Leone, quando ela vai aliciar a pombinha ali, eles falam dela beijando o bico do peito da pombinha. Então, assim, esfregando o lábio lá. Então, é tudo, assim, muito explícito. Há muito interesse pelo sexo. Há muito interesse por questões que são muito explícitas. São os detalhes sórdidos. Eles vão aparecer bastante aqui no naturalismo. Então, olha lá. A linguagem naturalista é uma linguagem chucra, uma linguagem sensorialista, uma linguagem descritiva, que mostra detalhadamente todos os detalhes sórdidos e tudo mais. Beleza? Então, olha lá. Nunca dançara com tanta grana e tamanha lubricidade. Também cantou, e cada verso que vinha de sua boca era um arrulhar choroso da pomba no cio. E bêbado de volúpia enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano, com línguas finíssimas de cobra. Então, isso é uma linguagem completamente naturalista, tá? Isso é uma linguagem completamente naturalista. Olha aí os detalhes, olha aí essa questão, né, de zoomorfismo. Então, o zoomorfismo aí, a comparação com o animal, né? Características animalescas. Olha aí essa ideia de desejo, as línguas finas de cobra. Olha esses verbos. Grunhindo, ganindo, miando. Ah, entendeu? Então você pensa bem nisso aí, tá? Isso aí é tipicamente naturalista, provavelmente essa é a nossa resposta, mas vamos olhar aí as outras. Letra B, olha. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais, os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava a linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. Aí você pode ver que não tem muita descrição, né? Não tem muita descrição, não tem muito adjetivo, não é detalhista, não tem essa linguagem pesada, sensual, sensorialista lá. Isso aí, se não me engano, é de Vidas Secas, tá? É modernismo. Letra C. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantamento e ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno.
ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, desserenada a camisinha de escrivo que vestia, deixando nu o colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal de renascença. Aí já é bem idealizado, né? Olha lá. Encantamento, ingenuidade, meiguice. Ah, aí já é bem romântico, né? Bem romântico aí. Bem idealizado. Então, em nada tem a ver com naturalismo. Hércules, isso aí é de Os Sertões, né? Pré-modernismo. Hércules, não, mentira. Não, isso mesmo. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao shimeji, sai ao primeiro umbral ou parede que encontrava. A cavalo, sofreia o animal para tocar duas palavras com o conhecido. Cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da cela. Então você olha aí que tem uma linguagem bem clássica até, né? Vai fazer menção aí a Hércules e tudo mais. E é uma linguagem bem fria. Então nossa resposta aí, a letra A, olha lá. Dançara, pomba no cio. Aí olha lá, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais. Então isso aí é que é a linguagem do naturalismo. Vamos lá, vamos lá? Olha aí. Assinale a alternativa que não seja pertinente ao realismo. A literatura realista, por ter cunho científico, por ater-se aí, que aqui não, tá? As mazelas sociais não se preocupa com a crítica e análise da sociedade? Pelo contrário, né? Ela vai criticar, sim. Ela vai fazer essa crítica. Então, provavelmente, nossa resposta é letra A. As correntes filosóficas predominantes na época são o determinismo, o positivismo e o darwinismo. Verdadeiro. Já falamos. A burguesia assume nesse período o poder político e social. O proletariado toma consciência de classe. A industrialização é crescente. Sim, né? Falamos lá no início. Isso aí cai muito, tá? No concurso, que é essa questão histórica. A literatura busca objetividade, racionalismo, verdadeiro. O escritor não confunde seus próprios sentimentos com os personagens. Verdadeiro, portanto, nossa resposta aí, letra A, de ainda bem. Vamos agora para nossa última questão aí. Vamos falar aí da questão incorreta sobre o realismo naturalismo. Pode-se dizer que uma das maiores influências foi a do positivismo? Pode sim, pode-se dizer. Por razões de dependência cultural, nosso realismo apresenta de modo geral as mesmas características do realismo europeu. Uma das principais diferenças pode ser, essa aí pode estar verdadeira, quer saber incorreta, né? Uma das principais diferenças entre o romantismo e o realismo brasileiros é que o realismo tem uma visão idealizada? Não! Tem uma visão verossímil, tem uma visão realista. Enquanto o romantismo tenta descrever a realidade tal como é, não, aí tá oposto, né? Portanto, a nossa letra C é a resposta. Romantismo subjetivo idealizado.